Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais uma discussão aqui no nosso canal. Lembrando que a gente vai falar hoje sobre em que situações o OCT realmente faz a diferença no glaucoma, tanto no diagnóstico quanto na progressão da doença em si. Se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe com as pessoas se você acha que essa informação é importante, se inscreva no canal, se quiser ativar o sininho para você ser notificado das outras aulas, vai ser muito bem-vindo. Mas vamos lá, onde a gente tem mais dificuldade num paciente com glaucoma ou com a possibilidade de ter glaucoma? Nessas duas situações, você tem dificuldade quando é um paciente suspeito, que você quer saber se ele tem ou se ele não tem glaucoma, e quando você já tem um paciente com glaucoma que você quer saber se ele progrediu ou não. Então, é para diagnóstico e para análise de progressão, onde o OCT vai fazer bastante diferença. O paciente que já tem um nervo óptico bastante alterado, característico da doença, você não precisa de OCT para diagnóstico, você precisa para análise de progressão, e a gente vai ver que o OCT é excelente para o que a gente chama de análise longitudinal, ou seja, análise ao longo do tempo. Como a maioria dos exames, a gente não tem um exame que pontualmente define se tem ou não tem uma determinada alteração glaucomatosa, a não ser quando já é muito evidente. Quais são as características do OCT, especialmente se a gente comparar com o campo visual, que é o outro método que a gente usa para fazer a detecção da doença? O OCT é um exame objetivo, quantitativo, reprodutível, que faz a análise de progressão estatística e que faz essa análise de forma bastante rápida para a gente. Então, é um excelente aparelho, é uma ferramenta essencial hoje em dia para diagnóstico, mas acima de tudo para avaliação de progressão da doença, onde que pesa demais o OCT no nosso dia a dia. Afinal de contas, retardar o diagnóstico, na maioria dos casos de glaucoma, não vai ser tão importante quanto detectar progressão dos pacientes glaucomatosos, ok? Porque trata-se de uma doença lentamente progressiva. O OCT é útil no diagnóstico, especialmente do paciente suspeito na fase inicial, e para fazer essa análise de progressão para danos iniciais moderados ou para pacientes progressores rápidos, onde que o OCT não vai performar tão bem em pacientes com glaucoma já muito avançado. Nesses pacientes com glaucoma avançado, geralmente a gente vai fazer uma análise de progressão melhor pelo campo visual do que pela análise estrutural, que é o que o OCT faz. Lembra que a gente sempre trabalha com essa correlação estrutura, que é o OCT, ou a retinografia, função, que é o campo visual. Seria perfeito que existisse sempre uma correlação estrutura-função perfeita. Isso não acontece com os exames que a gente tem disponível até hoje. Mas a gente associando os dois, a gente consegue aumentar a nossa capacidade diagnóstica e a nossa capacidade de detectar a progressão. Então olha só esse estudo, por exemplo, que fala sobre o poder diagnóstico do OCT em 3 situações diferentes. Em pacientes com glaucoma pré-perimétrico, com campos normais, ou seja, pacientes numa fase muito inicial da doença, eles fizeram análise de camada de células ganglionares e camada de fibras nervosas peripapilar. Então, separaram em 3 grupos: pacientes com glaucoma pré-perimétrico, pacientes com glaucoma leve, com alteração de campo, e pacientes com glaucoma moderado e avançado. O que significa análise sob a curva, que é a AUROC que está aí na nossa frente? Significa que, por exemplo, se ele pega um paciente que tem glaucoma e faz o OCT, ele vai falar que é alterado em 79% das vezes, tá bom? Então, ele não é perfeito. Então, uma análise aí de até 8 é uma análise moderada. Uma análise acima de 8, entre 8 e 9, é uma análise boa, e acima de 90, acima de 9, uma análise excelente. Então, se fosse 0,95, como é no glaucoma avançado, é excelente. Mas no glaucoma pré-perimétrico, ele é só moderado. Ele faz 0,79 na camada de células ganglionares e 0,86 na camada peripapilar. Então, em glaucomas iniciais, a camada peripapilar é mais sensível para a detecção de glaucoma do que a camada de células ganglionares. É óbvio que a gente usa as duas informações juntas porque aumenta a nossa informação. Essa sensibilidade, essa capacidade de detecção aumenta quando a gente passa para pacientes com glaucoma leve, passa para 86 e 91, e aumenta mais ainda quando é glaucoma moderado e avançado, 93, 95. Ainda bem, se esses números fossem baixos, a gente estaria numa situação complicada, mas não é o caso. O OCT então performa de forma moderada a boa nos glaucomas pré-perimétricos, ou seja, num suspeito, tem estudos que mostram isso, é isso mesmo, assim, ele performa de forma moderada. O paciente que é suspeito, se você ficar fazendo só OCT isoladamente para fazer diagnóstico, ele não vai se performar como com 89%, com 90%.
de acurácia. Não é isso que você vai encontrar aí 60%, 70%, ou seja, o aparelho comete seus erros aí. Quais são as áreas do OCT que tem maior acurácia diagnóstica nas alterações glaucomatosas? Não custa lembrar, né? Na camada de células peripapilar, né, no círculo ao redor do nervo óptico, são as regiões superior e inferior que têm maior acurácia para detectar a doença. Na camada de células ganglionares é a região superior, inferior, temporal superior e temporal inferior. Então a região nasal das células ganglionares não é tão boa assim para a acurácia diagnóstica. Quando a gente olha a anatomia, é fácil de entender isso, né? A emergência das fibras, né, na região temporal superior e inferior do nervo óptico, correspondendo às regiões mais superior, inferior e temporais da região macular. Combinar a análise de peripapilar e de macular é o ideal, né? Tanto é que não existe mais essa discussão de ninguém faz só uma análise macular de células ganglionares ou só de peripapilar. Você sempre faz junto e vê se tem algum sentido. Então, um racional que eu tenho na cabeça é esse aí. Se você tem um paciente suspeito de glaucoma, se você faz um OCT e ele vem normal, você pode fazer um novo OCT daqui a 1 ou 2 anos. Então, não tem nenhuma necessidade de estressar esse paciente. Se veio normal, ótimo, continua normal. Se ele veio alterado, você precisa fazer a correlação funcional. Então, se não existe correlação entre a função ou o que você está vendo no nervo óptico, então você tem uma suspeita de perda de rima inferior, mas o OCT está mostrando superior, onde que a rima é super bonitinha, então você não faz nada e repete esse exame em 6 meses ou 1 ano. Esse OCT pode estar dando um rare disease ali, uma alteração que não existe. Se existe sim uma correlação, você pode iniciar o tratamento. Então você tinha uma região suspeita, você fez o OCT, ele confirma ali que aquela região está alterada, você está autorizado a partir para o tratamento. Suspeito com OCT normal, acompanhe esse paciente, ok? Lembre que a doença ela é lentamente progressiva, muitas vezes iniciar o tratamento faz com que aquele paciente passe anos, décadas usando medicações, às vezes desnecessárias, e ainda na cabeça achando que é um paciente doente, uma peste de um paciente doente. Com relação à análise de progressão, aí sim a gente gosta muito do OCT, ele é muito útil para isso. Tanto em glaucomas iniciais, né? Glaucomas avançados também têm sua função, mas como a gente disse no início, performa um pouco pior. E a gente tem que estar sempre atento ao que a gente chama de área de maior vulnerabilidade de dano no OCT, que é a região temporal inferior, ou temporal superior, ou nasal superior, que alguns estudos mostram para a gente. Com relação à progressão, o diagnóstico em suspeitos ou pacientes com glaucoma pré-perimétrico é mais rápido pelo OCT do que pelo campo visual. Lembre-se que nem tudo que é vermelho é doença, nem tudo que é verde não é. Tem o que a gente chama de red disease, green disease, que é quando você tem um verde em regiões que estão nitidamente alteradas, que é o green disease, né? Ou seja, é alterado, mas o OCT não está interpretando assim. Ou red disease, que é, por exemplo, comum num paciente míope, onde ele acha que tem uma perda de fibra, quando na verdade não há, tá? Cuidado sempre para isso. E outra coisa que é muito útil o OCT, especialmente quando a gente faz diagnóstico e inicia tratamento, é acompanhar nos primeiros anos com uma frequência maior, para a gente saber qual que é a velocidade de progressão desse paciente, porque isso determina a forma de tratamento, né? Isso ajuda a gente a identificar quem são os potenciais pacientes a terem danos visuais graves no futuro. No Advanced Imaging for Glaucoma Study, que é o AGES, né? É um estudo que separou os pacientes em 2 grupos, né? 417 pacientes suspeitos ou com glaucoma pré-perimétrico versus 377 pacientes com glaucoma perimétrico. Avaliou esses pacientes pelo OCT e pelo campo visual, acompanhou para ver quem fazia detecção de progressão. No estudo mostrou então que a progressão pelo OCT ocorreu em quase 40% dos pacientes e pelo campo perto de 19%, 20% pelo campo visual. O estudo então conclui que o OCT detectou a progressão 1 ano antes do grupo do campo visual, no grupo de suspeitos ou com glaucoma pré-perimétrico, e até 2 anos antes do que o campo visual no grupo com glaucoma perimétrico. Ou seja, o OCT tem uma capacidade de detectar a progressão antes do campo visual. Continuando aqui no slide, né, que tem essas bolinhas aí, que são os grupos que a gente separa, os pacientes, né, por exemplo, não progressores ou progressores pelo VFI, ou pelo MD, ou pelo campo, ou pelo OCT, interpretando esses dados, a gente vai ter aí que a progressão em suspeitos ou com glaucoma pré-perimétrico foi possível
em 49% pelo OCT e apenas 7% pelo campo visual. E em 20% desse grupo que progrediu, houve progressão em ambos. Tá? No grupo do glaucoma pré-perimétrico, esses números são um pouco diferentes. Pelo OCT, a progressão foi 31%, pelo campo 11% e por ambos 30%. Então, é raro que aconteça uma progressão pelo campo que não tenha acontecido no OCT. Mas o contrário é mais verdadeiro. É comum, às vezes, acontecer pelo OCT e o campo ainda não alterou. É o que o estudo mostra pra gente. Nesse outro gráfico, ainda falando sobre esse mesmo estudo, ele vai falar sobre o OCT, que o OCT detectou a progressão um ano antes no grupo dos suspeitos ou glaucoma pré-perimétrico e 2 anos antes do que o grupo com glaucoma perimétrico. São os dados, então, do AEGIS que mostram pra gente aí que o OCT performa melhor em análise de progressão do que o campo visual, especialmente em glaucomas mais iniciais, que são suspeitos ou pré-perimétricos ou glaucomas já perimétricos. Esse é um outro estudo que busca levantar a estimativa do tempo ganho pelo OCT na detecção do glaucoma, antes do campo visual. Então foi um estudo prospectivo, pegaram 75 pacientes suspeitos com campo visual normal versus um grupo controle. O follow-up desse estudo foi em média de 6,3 anos, avaliou camadas de fibras nervosas peripapilar nos pacientes que converteram. E aí ele determinou de novo a área sob a curva no tempo zero, que foi quando fez a detecção da progressão, e aí depois olharam 4 anos, pegaram os dados de 4 anos antes e de 8 anos antes, ok? E foram ver então que a área sob a curva foi no tempo zero de 87, no 0,87 no grupo que progrediu pelo OCT, 4 anos antes foi de 0,77 e 8 anos de 0,65. Significa dizer que, obviamente, quanto mais a gente voltava no tempo, menor era a chance do OCT ter mostrado progressão. Mas eles detectaram ali que o paciente que converteu pelo campo, ele tinha alterado 8 anos antes, né, em 0,65 dessa amostra, em 4 anos antes em 0,77 e no tempo 0,87 já tinham feito a alteração do OCT quando o campo alterou. Então, 35% dos olhos alteraram o OCT 4 anos antes do campo visual, ok? 19% até 8 anos antes. Essa é a conclusão do estudo. A média de alteração, de espessura da camada de fibras nervosas com relação ao campo visual alterado, ou seja, quando o campo alterou, a média era de 75 micra no grupo que tinha um campo alterado, versus 90, que era o grupo controle que não tinha glaucoma. E lá, 53% dos pacientes com campo visual alterado já tinham alteração no OCT. Tá falado, pessoal? Então são números importantes que mostram, mais uma vez, que o OCT tem uma capacidade de progressão de detectar glaucoma. Esse é um gráfico clássico desse estudo, mostrando que aqui, por exemplo, um OCT de um paciente que já estava alterado 4 anos antes do primeiro campo visual se alterar. Falando então que pode acontecer, do OCT em pacientes suspeitos alterar-se 4 anos antes do campo visual. Infelizmente não é uma forma absoluta, não é 100% dos pacientes que a gente vai fazer detecção pelo OCT. Lembra que tem os pacientes que progridem no campo, mas não progridem no OCT, por isso que a gente associa os dois. Mas a chance é maior pelo OCT de você detectar a progressão, isso que conclui dessa aula de hoje. Esse é um outro estudo que fala da taxa de diminuição de espessura da camada de fibras nervosas da retina em suspeitos de glaucoma. Também um estudo prospectivo com 554 olhos suspeitos, onde 40 converteram pelo campo visual, que correspondeu a 8,8% da amostra. A taxa de perda de camada de fibras nervosas foi de menos 2 micra ano no grupo que progrediu versus 0,82 ano no grupo que não progrediu. Ou seja, a cada micra por ano de perda no seu OCT, 2 vezes maior é o risco de ter alteração de campo visual. Isso mostra, obviamente, que se você está detectando ali a diminuição da espessura pelo OCT, você tem que estar atento. É claro que se você mediu nesse ano 99, ano que vem 98 ou 95, isso ainda não é relevante. Você precisa aguardar novos OCTs para a própria máquina fazer análise estatística. Existe uma variabilidade entre exames, que entre os aparelhos aí varia de 5 a 7 a 8 micra, dependendo do seu aparelho. Então não é a primeira alteraçãozinha que você sai modificando o tratamento, mas é um indicativo de atenção para que você possa acompanhar seu paciente.
Então, olha só, alguns pontos de atenção para a gente poder ter essa interpretação de dados. Esse OCT precisa ser sempre feito na mesma máquina, né, para que você tenha a calibração a mesma, para que você tenha análise estatística, mesmo aparelhos iguais em ambientes diferentes não vão fazer medidas idênticas, ok? A frequência, obviamente, ela é importante, né? Tradicionalmente, quando você faz diagnóstico de glaucoma, nos 2, 3 primeiros anos, você diminui o intervalo de tempo entre campo e OCT para que você possa tentar detectar a taxa de velocidade de progressão daquele paciente. Então é ali que você corre para pegar aqueles 10% de progressores rápidos, que são os pacientes potencialmente a ficarem com alterações visuais graves pelo glaucoma. Então esse estreitamento nos primeiros 2, 3 anos de exames, de intervalo de exame, ajuda a você aumentar a chance de diagnosticar e de determinar a frequência de progressão da doença. A qualidade do exame importa muito, quanto menor a qualidade de sinal, menor a leitura de espessura de fibra. Às vezes está piorando porque o sinal está piorando, observe se não é isso. Qual que é a taxa normal de envelhecimento? É de 0,5 micra-ano na camada de fibras nervosas peripapilar e de 0,25 micra-ano na camada de células ganglionares. E obviamente que a gravidade influencia, como a gente falou no início, quanto mais grave a doença, mais difícil é detectar a progressão pelo OCT. Então aí a gente começa a dar muito mais atenção ao campo visual do que ao contrário na fase inicial, que a gente presta mais atenção no OCT do que tanto no campo visual. Para concluir, aqui são estudos que a gente sugere que vocês façam essa leitura, né? Falam, por exemplo, do número de visitas para avaliação de progressão pelo perímetro, pelo campo visual e pelo OCT, ok? De acordo com o baseline da doença e durante as visitas, né? Do follow-up, no glaucoma leve, no moderado, no avançado, como que isso interfere, né? A capacidade de progressão, vocês vão ver que no glaucoma leve é sempre maior pelo OCT do que pelo campo visual. Isso vai diminuir na medida que o tempo vai passando, ok? E como que é importante a gente associar essas duas avaliações. Esse outro estudo aí da esquerda fala da importância da análise macular, especialmente em glaucomas muito avançados, onde você já tem no OCT o que a gente chama de floor effect, né, que é o efeito chão, onde o OCT, né, a camada de células ganglionares ali, lembra que a camada de fibras nervosas que o aparelho lê não são só as células ganglionares, né? As células de sustentação também estão ali sendo medidas e elas não alteram com o glaucoma. Então tem uma hora que não tem como diminuir mais, né? Porque ali você está medindo tecido de sustentação em vez de célula ganglionar junto. Então o floor effect das máquinas varia de máquina para máquina, mas vão ficar ali perto da casa de 45, 50, 60 e a partir dali você já não consegue mais detectar piora. E às vezes, em volta na análise peripapilar, isso já acontece, mas às vezes tem alguma áreazinha na região macular que tem valores melhores, que você pode também observar ali se está eventualmente acontecendo alguma progressão. Então, obviamente que é um exame que exige um estudo prévio, né, conhecer a máquina, conhecer as suas limitações, mas a gente espera aqui que com essa aula você tenha entendido um pouco como que a gente raciocina o OCT no glaucoma, né, especialmente na fase inicial da doença ou do suspeito, para ajudar a gente no diagnóstico, sem correria, nas fases seguintes da doença, para a gente detectar uma possível progressão e a velocidade com que está acontecendo essa progressão. Então, o OCT ele é ótimo para análise longitudinal, que é isso, é acompanhar um paciente ao longo do tempo, tanto para fazer diagnóstico quanto para fazer análise de progressão. Ele performa melhor quanto for melhor o MD, ou seja, quanto menor o dano funcional, né, quanto mais inicial a doença, melhor então vai ser a capacidade de detecção do OCT versus o campo visual, mas é sempre importante que a gente correlacione a estrutura com a função. As alterações do OCT têm que fazer sentido com relação ao que a gente está observando no nervo óptico ou nos outros exames clínicos desse paciente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, deixem aí seus comentários, acessem os nossos contatos se vocês julgarem procedente. A gente agradece a atenção, se gostou, curte, compartilha, se inscreva, marca o sininho, a gente se vê na próxima conversa. Um abraço.